Shani Shani cari Veneta, sono Mudrius come iniziare un altro video. Esse vídeo aqui é uma pauta sugerida por mim mesmo, por conta de alguns problemas, digamos, terminológicos que a gente vai percebendo ao decorrer do tempo no estudo da história vêneta. E claro, a gente demora para perceber isso, eu demorei para perceber isso, talvez vocês vão demorar se não se depararem com esse vídeo antes. Exatamente sobre o termo vênetos e venéticos. É claro que a historiografia vêneta utiliza os dois termos em tempos diferentes, às vezes faz uma mistura meio estranha e às vezes utiliza os dois para demarcar dois tempos diferentes. E nesse vídeo aqui eu pretendo discorrer um pouco isso e mostrar que a gente não precisa utilizar dois termos diferentes para fazer essa referência entre os vênetos de hoje e os vênetos de ontem, e que na verdade isso acaba atrapalhando uma série de identificações, né? Uma coisa um pouco mais de identidade nossa que acaba cortando um pouco essa identificação nossa com a nossa história. Bem, antes disso eu peço para que você curta o vídeo, para que você se inscreva no canal e, claro, não esquece de assinar, de ativar o sininho das notificações, porque é por meio dessa ação aqui, né, ativando o sino das notificações, que você consegue ficar por dentro de todo o conteúdo que vai aqui regularmente todos os dias no canal. Caso você não ative esse sininho, é como se não estivesse inscrito, porque o YouTube não fica repassando os vídeos para você, né, ele não te dá aquele alerta que chegou vídeo novo no canal. Eu sou Fernando Menegatti, esse aqui é o canal Lenguamari. Aproveito também para falar para vocês que nós temos curso de língua vêneta, tá aparecendo aí na tela, então vem e faz parte do curso de língua vêneta. Eu já falei para vocês que eu não sei se ano que vem eu consigo, né, ofertar novas vagas, é importante que você já garanta a sua vaga aqui. Também temos bandeira da região, né, enfim, bandeira na verdade da Sereníssima República de Veneza. Já mencionei também que a bandeira da região do Vêneto, hoje em dia, o governo utiliza uma outra bandeira que tem o leão, mas não é a bandeira histórica, e é importante que a gente mantenha essa bandeira histórica, porque se vocês viajarem algum dia ou já viajaram para o Vêneto, vocês vão ver que os vênetos ostentam, né, para fora da sua casa a bandeira histórica da Sereníssima República de Veneza. Então é importante que a gente mantenha isso também. Caso você esteja interessado em fazer a pesquisa do seu sobrenome para descobrir o primeiro progenitor, a história, né, relevante do seu sobrenome, também fazemos isso. Tem a playlist aqui no canal, que é a playlist dos sobrenomes. Importante mencionar que eu não estou fazendo só apenas sobrenomes vênetos, mas tem sobrenomes de outras origens, como vocês já puderam ver aqui no canal. Então acessa aí a playlist e assiste. Se tiver interesse, pode encomendá-la no site do Lenguamari ou pelo número também que está aparecendo aqui na tela. Bem, vamos começar com o vídeo. Olha só, não é tão difícil de entender esse argumento aqui, portanto ele não precisa, digamos, de muito tempo para ficar discorrendo sobre isso. Quando eu comecei a estudar história vêneta, iniciou-se assim digamos, uma separação entre os vênetos de hoje e os vênetos de antigamente. Muitos autores, não acredito que, né, propositalmente, mas eles fizeram sim para conseguir ordenar as ideias. Eles começaram a chamar aqueles vênetos antigos, né? Os vênetos antigos eu me refiro àqueles da antiguidade que viveram durante o período da Idade do Bronze. Para quem não sabe, né, às vezes fica muito assim por cima, a Idade do Bronze, quando foi isso? Quando não foi? Bom, vamos referenciar algo que todo mundo sabe. A história da Bíblia praticamente foi o mesmo período, né, da Idade do Bronze. Então, existiam os vênetos naquela época. Quando a gente fala sobre os vênetos antigos, é desse período aí, dessa Idade do Bronze. Então, existiam esses vênetos. Eles falavam uma outra língua que hoje se chama de venético, mas eles não chamavam essa língua de venético, né? A gente não sabe como eles chamavam a língua deles, mas é certo que tivemos algumas inscrições em pedras, né, do venético, que eles não falaram que era venético, que isso foi um termo moderno, assim como os historiadores utilizam vários outros termos que eles criaram a partir do século XVIII para denominar as coisas e facilitar o estudo, né? Mas não era reconhecido assim. Ficou uma inscrição numa pedra onde tem um nome lá escrito Veneticens, e a partir desse nome aqui, Veneticens, eles começaram a supor várias outras coisas e, por exemplo, sugeriram que isso seria como se fosse venético, mas
não existe prova alguma que Veneticens significa venético na língua vêneta antiga, porque de repente a gente pode ter ali o Venet, que é a raiz, realmente pode ser que Venet significa que eles já se chamassem como Vênetos, e Quens poderia ser um sufixo, poderia ser, digamos, uma preposição, alguma coisa, né? Como acontece também no latim, isso acontece muitas vezes, que isso coloca lá no final da palavra a própria preposição, né? Então, ainda não existe isso, então a gente pode ficar supondo muitas coisas. De fato, algumas suposições sim são saudáveis, alguns estudos, porém não se pode tomar essas coisas como verdades absolutas. Então, não há provas que eles se chamassem venéticos, né? Que Veneticens significa venéticos, e nem que eles tivessem essa ideia de venéticos, que eles se chamassem como venéticos. Pode ser que eles realmente tivessem a ideia de se chamar como Vênetos e deu, e acabou. Esse Quens no final significasse uma outra coisa. Então tá tudo para supor aqui, né? Bem, é estranho, é ruim a gente separar os vênetos de venéticos. Por quê? Porque a partir do momento que a gente faz isso, a gente corta a nossa relação, né? A nossa linha. É como se na antiguidade fosse um outro povo e hoje nós somos outras coisas, né? Outras pessoas. Ah, mas Fernando, a questão da etnia mudou muito, teve muita mistura com outros povos. Pessoal, isso daqui aconteceu praticamente com todo mundo, tá? Se a gente for ver, por exemplo, os romanos, eles partem de uma base, digamos, uma etnia muito misturada. Eles começaram a se misturar com os etruscos já bem no início, e aí depois, com o surgimento do Império, muitos outros foram lá para o Império e se tornaram romanos, e houve uma miscigenação total ali. Isso aconteceu com vários outros povos. A gente não pode partir pela etnia para dizer que não, hoje a gente já não tem mais nada a ver com aqueles lá. Bom, etnicamente talvez, mas ainda existe uma raiz, né, para isso. Mas a nossa raiz cultural ainda está profundamente cravada naquele período ali. Então é necessário que a gente pare de fazer esse tipo de diferenciação. Eu sempre cito o exemplo dos gregos, né? Você não vai viajar lá para a Grécia e o pessoal lá vai fazer um turismo, né? Um instrutor, vamos supor que o instrutor seja grego, né? Ele vai lá mostrar para vocês, não, isso aqui e tal, a obra e tal, as esculturas foram feitas pelos nossos ancestrais, os greguéticos, né? Ou sei lá, vão inventar um outro termo para falar sobre os gregos que viveram na antiguidade. Não, ele vai falar, isso aqui foram os nossos antepassados, os gregos antigos. Aí tudo bem, né? Isso daqui é aceitável, porque gregos antigos se supõe aqueles que eram mais antigos do que nós, que viveram no período da antiguidade. Nós somos os gregos modernos. A mesma coisa vale para os vênetos, né? Os vênetos antigos, na verdade, muitos e muitos autores pararam de usar a palavra venético porque perceberam que era um termo que começou a cortar a relação. É como se, não, nós somos vênetos, existiam lá os venéticos, que era outra coisa, né? Então isso começa a passar uma sugestão errada para as pessoas. Não é isso. Provavelmente os autores nunca quiseram fazer isso também, aqueles que começaram a chamar como venéticos, mas a gente sabe que às vezes criamos coisas para o bem que acabam sendo levadas e causando uma coisa ruim, uma ruptura tradicional ali, uma ruptura na tradição do povo. Então, eu sugiro para vocês que a gente, né, como vênetos ou como descendentes de vênetos, que a gente pare de fazer uma diferenciação entre os vênetos de hoje e os vênetos de ontem com esses termos diferentes, né? Isso daqui só quebra a tradição do povo. Então eu sugiro que a gente diga que existiam os vênetos antigos, e não sou eu quem está sugerindo, na verdade, porque isso aqui já está sendo abordado por outros autores. Eu comecei a perceber isso quando eu li vários outros autores que também criticavam essa mudança, né? Essa mudança de terminologia para se referir ao mesmo povo, para cortar a nossa história, né? Então, não. Existe hoje os vênetos de hoje, né, do século XXI, modernos, e existiram os vênetos antigos, os vênetos que viveram na antiguidade, assim como os vênetos medievais, por exemplo, né? Por que a gente não faz uma diferenciação, então, aos vênetos medievais? Isso aqui ninguém fala, né? Então, existe sim os vênetos de hoje e os vênetos antigos, da antiguidade.
Assim como existe hoje a língua vêneta e existia a língua vêneta antiga, porque se era falada pelos vênetos, era uma língua dos vênetos, mas era uma língua antiga que, enfim, tinha sua particularidade. Hoje ela está praticamente como era originalmente, está extinta, mas não deixava de ser língua vêneta. Então, abraçando, né, a teoria, na verdade, a teoria e o raciocínio desses novos autores hoje em dia que perceberam essa desconexão, né, do povo com a sua história, que foi causada naturalmente pela troca de terminologia, né, pela ruptura das terminologias. Eu também sugiro para vocês, assim como eu comecei a fazer, que a gente pare com essa bobagem de dizer que uma vez era os venéticos, uma vez se falava venético, e sim que uma vez existiam os vênetos antigos e que eles falavam a antiga língua vêneta e ponto final, e hoje nós somos os vênetos de hoje e falamos a língua vêneta de hoje. Então, basta. Isso daqui ajuda, né? Ajuda para que a gente mantenha a tradição e não passe coisas, uma impressão errada para os que vêm depois. Espero que eu tenha contribuído um pouco com essa questão aqui. Eu não sou pioneiro nisso, na verdade, como eu falei para vocês, a partir do momento, no início, né, vocês vão ver muitos vídeos meus falando sobre os venéticos, língua venética, porém... O estudo é uma coisa que a gente vai estudando e vai aprendendo, né? Esse daqui é algo que eu percebi muito recentemente e que eu passo para vocês, assim como outros autores já descobriram isso e largaram essa tese, né? Não é uma tese, mas sim esse jeito, né, de se referenciar aos antigos, cortando totalmente a nossa linha histórica. Então eu sugiro que vocês também não façam isso, ok? Assim como eu parei de fazer. Agradeço aí por vocês acompanharem o canal e, claro, sempre deixem as vossas sugestões aqui, comentem, porque comentar é importante para o canal. Se você não comenta, o vídeo não tem muito alcance nem o canal, e se não tiver nada para comentar, deixa sempre um emoji, alguma coisa, porque também ajuda aí a ranquear melhor o vídeo. Tchau, tchau, Strucon.